estar aqui novamente com vocês, sempre antenados aqui no Netmotos. Eu não sei se você já reparou, mas o nosso cenário já evoluiu, sim. De um pod para o outro, ele já está bem mais bonito, não é mesmo? E hoje nós vamos falar de um tema tão importante quanto o passado que a gente falou, mas hoje é sobre golpe. E eu nunca estou sozinha. Trago aqui com vocês um grande amigo meu, especialista, advogado especialista em direito civil, o doutor Renato, que vai nos ajudar com essa questão de golpes na hora de comprar o seu veículo. Bem-vindo, Renato! Doutora Suelen, muito obrigado por esse convite. E que cenário, hein? Lindo, Nossa, né? fui super bem tratado por toda essa equipe maravilhosa. Fui aqui, ó, recebido com comida. Que coisa chique, não? Gente, a equipe daqui é fenomenal. Não, e que ideia. Falando legalmente, uma coisa que nós vamos falar hoje sobre golpes Sim. é muito importante. Suelen, você tem ideia de quanta gente cai em golpe? Quanta gente procura a gente falando disso? É uma triste verdade, né? Infelizmente, o número é alarmante e assustador e a gente se depara sempre nos nossos escritórios com essas questões, né? E aí, doutor Renato, eu queria que você explicasse assim pra gente, né? O que é golpe, como que a gente pode evitar cair, e a gente vai conversar sobre esse assunto ao decorrer do nosso programa. Mas você que já está assistindo a gente, pretende comprar um veículo, ou seu pai, seu amigo, algum conhecido seu, está pensando em comprar ou vender um veículo? Os dois, tá? Comprar ou vender. Já encaminha esse vídeo para eles, porque é muito importante, gente, porque a gente sabe o quanto é difícil conseguir um dinheirinho para a gente comprar um bem que a gente sonha uma vida inteira para depois a gente perder. E às vezes a gente não perde só o bem, a gente pode perder até a vida. Tá? Então isso é muito sério e a gente vai tratar desse assunto aqui, então já manda, já marca seus colegas, seu marido, seu pai, enfim, todo mundo, tá? Então, Renato, assim, diante de toda essa problemática que a gente tem, desses números tão alarmantes, eu queria que você explicasse pra gente quais são os golpes mais comuns e como a gente consegue identificar o que é golpe e quando não é um golpe. Vamos lá, eu só vou voltar um pouquinho antes porque você fez uma colocação muito certa. Pessoal, compartilhem esses vídeos nossos aqui, porque a gente ouve tanto falar sobre golpe, eu acredito que a própria doutora Suelen também, Sim. e a gente fica se perguntando como que as pessoas ainda caem. Exato, Não é? exato. Porque eu acredito que quando chega algum caso, assim como chega pra gente, o primeiro pensamento é: mas como ainda as pessoas estão caindo nesses golpes e realmente caem? Então, compartilhem, passem para a família, para a Sim. tia, para a avó, para o tio, para todo mundo esse podcast aqui de hoje e os outros também, que sempre Sim. é de muita utilidade pública. Com certeza. Vamos lá, falar de golpes. A gente estava até conversando antes, né, aqui nos bastidores, e eu acredito, eu vou chamar de Su, tá bom? Fica à vontade. Somos Aqui a gente amigos, tá entre somos amigos. colegas. Su, eu acredito que a grande sacada desses golpes e dos bandidos é sempre a questão do preço. Sim. Independente de qual modalidade, e nós vamos falar aqui de 2 ou 3 que estão sendo mais aplicados, mas eu acredito que é sempre o preço. Porque todo mundo, infelizmente, a maioria, eu não vou falar que todo mundo, mas a maioria, quem está quer acabar levando uma vantagem. Sim. Concorda? Com certeza. Tem lá, essa água, se ela vale R$5 e você vai lá e fala, e você viu um anúncio por R$1, provavelmente você vai querer comprar por R$1. Você não vai atrás das informações para ver realmente a procedência. E geralmente as pessoas elas são pegas nessa emoção. Então vamos dar um exemplo clássico aqui, aparece muito caso assim pra gente. O que acontece? Tem os sites de busca, geralmente. Sim. A pessoa vai lá e ela está procurando um carro que, por tabela, ele vale R$100 mil. Vamos dar aqui essa hipótese. E ela vê lá o carro, o mesmo suposto carro, que está publicado à venda por R$20 mil. Então, já vou falar aqui para você que está nos ouvindo agora. Isso não existe. Isso é um golpe. Exatamente. Isso é um golpe. E aí as pessoas fazem o quê? Acontece 2 tipos. A gente já vai fazer uma fatia aqui agora. Tem gente que compra sem nem ver. Ela recebe um boleto.
a pessoa faz um Pix. Às vezes a gente já teve Que é o caso, famoso Su. sinal, né? Exato, exato. A gente teve caso já da pessoa mandar por WhatsApp e falar, Nossa. faz aqui o Pix, seja um sinal, seja um boleto inteiro, e daqui a pouco você vem aqui pegar o carro, e a pessoa fazer, Sim. para garantir o bem, e a pessoa manda foto, até de um documento fictício, e as pessoas estão caindo muito nesse golpe. Mas por quê? Vantagem, né? Sim, e é importante, Renato, a gente sempre mencionar o seguinte, que além de a gente ter bandidos envolvidos nisso, porque a gente entende que quem faz esse tipo de coisa não é uma boa pessoa, ela já tem ali na sua conduta, talvez diária, a prática criminosa, tá? Então, é uma pessoa que tá pensando nisso. Ela não vai ser, em regra, uma amadora. Exato. Ela vai Exatamente fazer isso. algo parecer tão real, aí você pode perguntar: "Ai, mas por que que tá barato?" Aí ele vai falar: "Ai, pode ser por conta da quilometragem." Ele pode Ou até que te tá enforcado, às vezes ele fala, Isso, eu preciso pagar uma exato. dívida. "Ai, a minha esposa tá internada, eu preciso pagar uma cirurgia, por isso que está no valor." Ou seja, eles são, entre aspas, né, profissionais do crime. Então eles sabem fazer bem feito. Por isso que todo cuidado é pouco, mas disso que o doutor Renato falou, a primeira dica que pode ter algum problema ali é o valor, né? E aí a gente vai explicar quais são as outras coisas que podem nos enganar, né, Renato? Exatamente, ó. Valor é o primeiro alerta Isso. deles. Você sabe isso, que aconteceu já casos também. A gente vai trazer alguns casos, Sim. porque às vezes o pessoal em casa É o caso vê, de alguém, exato, né? esteja passando por isso e fala, opa, pera lá, deixa eu tomar Sim. cuidado com isso. Nós já tivemos para mais de 5 casos da pessoa, por exemplo, você vai em uma plataforma não confiável e divulga as fotos do seu veículo. Desculpa. Eu acho temerário também quando a pessoa expõe muito, coloca foto em redes sociais, em todas as redes possíveis, ou coloca a placa no próprio carro. Eu acho que por questão de segurança também não é bom fazer isso, porque você fica sujeito a vários outros tipos de golpes. E aqui eu faço até um gancho, se o Sim, doutor me permitir. pois não. Existe também essa questão da LGPD, e eu acho que ela se encaixa aí. A LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados, e isso quer dizer o quê? Que qualquer questão também que envolva muitas informações nossas no nosso perfil, seja ele qual for, tá, em aplicativos, a gente tem que tomar muito cuidado. Por Uhum. quê? O bandido, como eu falei, são profissionais do crime, ele tá lá pronto para ver alguém dar mole para ele pegar. Então, é o que o doutor Renato falou. Se você coloca lá, a foto da sua família, do seu carro, com a placa. Com a placa, ele pode ter todas as informações do Uhum, seu exato, veículo. E é exatamente. daí também que nasce aqueles famosos veículos clonados, né? Eu vou pegar mais um gancho, a gente já tá Nossa, é muito fazendo assunto alguns já. desdobramentos. Eu vi aquela matéria ótima que você gravou com a delegada, Sim. e ela falou sobre, o adesivo, por exemplo, alguma coisa Foi. que Que vai identifique. exato. Imagina quando você coloca ali mesmo no próprio carro, o seu telefone falando: "Eu estou vendendo esse carro", assim, é muito sujeito Sim, a você tá a um expondo. golpe. Exato. Então, tomem cuidado, procure a plataforma correta para fazer a divulgação. Agora, daí, o que os bandidos profissionais estão fazendo? Eles pegam a foto que você mesmo divulgou. Sim. Então, imagina, vamos colocar você como comprador. Você acessou lá, eu vou comprar o carro X, custa 100 mil, mas aqui estão divulgando por 20 mil. O que o bandido faz? Ele capturou essas fotos, Aham. o verdadeiro dono está realmente vendendo o veículo, provavelmente sim. Então ele captura essas fotos em uma plataforma não confiável, e aí ele divulga como se fosse dele. Ele começa a negociar a venda deste veículo como se fosse ele, o dono. Ele inventa, gente, isso é muito importante. Eu tô falando casos concretos. Ele inventa que o veículo é do primo dele, o Isso. veículo é do cunhado dele. Então ele está intermediando aquela venda e ele fala que a pessoa ela tá devendo um valor X para ele, isso.
Uhum. Ele fala assim, o meu primo, ele tá me devendo isso. Por que que ele faz todo esse circo? É nesse momento que ele manda os próprios dados dele para que a pessoa deposite, para que a pessoa faça uma transferência, para que a Sim. pessoa pague uma entrada. E ali acabou. Você acabou de cair em um golpe. Por quê? Quando você vai a fundo, ver atrás, procurar até pelo nome do proprietário de fato deste veículo, ele existe, ele realmente está vendendo o veículo dele, mas esse terceiro, que é o golpista, ele É não um elemento novo existe. ali naquela Exato, relação. ele não existe. Então, o maior alerta de todos, primeiro, desconfie do preço. Sim, Desconfie do preço. Compras pela internet, e a doutora Suelen sabe muito bem disso, a gente precisa tomar muito cuidado. sim, Muito cuidado. Porque nós temos até no próprio CDC o direito de arrependimento em 7 dias. sim, Não é? sim. Comprei e não gostei, ou não foi aquilo, ou vender uma coisa Você se que não era. arrependeu. Exato, expectativa e Realidade, realidade. é. Você compra aquele produto lindo e chega outro. Então, você pensar que você vai comprar um carro pela internet é muito arriscado, não é? É muito É, é arriscado. muito arriscado. É muito arriscado. Sem você. Então, algumas medidas de segurança. Sim, Vamos já falar delas e depois a vamos. gente fala de um outro golpe que eles têm também e aplicado. Se você pesquisou o carro, viu o carro, gostou do carro, fala, é esse. Entrou em contato e a pessoa fala, manda um dinheiro para mim, segura o carro. Resposta? Não. Não. Não faça isso. Não mande dinheiro. Primeiro, peça provavelmente aí o documento do carro, ainda que seja uma foto. Você vai ver de fato em nome de quem está aquele carro. Então vamos supor aqui, o carro está em nome de João. Eu preciso falar com João? Sim, Eu preciso falar com João. Ah, tá bom, ele não tá. Tá bom. Quando ele tiver, eu preciso falar com ele. A gente está falando aqui de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é uma cidade muito grande, sim, tem bairros afastados, mas ainda assim vale a pena marcar uma visita. sim, Segundo passo, veja o carro pessoalmente. sim. Vá até o veículo. Você não sabe como que aquele veículo está de fato. Sim, porque é um valor relativamente significativo. A gente não está Total. falando de R$ 50, a gente está falando de Sim. um valor realmente expressivo. E pegando o gancho, Renato, no que você falou, eu venho pensar o seguinte: não é, veja bem, não é que a internet em si ela não seja confiável. É que Sim. a gente tem na internet, assim como no mundo físico, em qualquer lugar, pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas que querem simplesmente vender algum bem e pessoas que querem se aproveitar do outro. Então a gente precisa distinguir. O doutor Renato citou um ponto do CDC, que a gente tem direito de arrependimento por compras na internet de 7 dias. Então veja, também você pode pensar nisso, mas isso é quando você fizer algo, em regra, em tese, com uma pessoa jurídica. Então aí a gente Uhum. já tem uma primeira dica, vamos dizer assim. Quando você compra de uma pessoa jurídica, Suelen, é 100% seguro? 100% seguro a gente não pode dizer, mas com certeza é muito mais seguro você receber, ter alguma indenização, conseguir reaver aquilo, mais facilmente quando isso é feito por uma pessoa jurídica do que por uma pessoa física, tá? Mas Exatamente. não que você não possa fazer com pessoas físicas. A gente vai dar depois aqui no próximo momento as dicas também para você fazer isso sozinho, tá? Mas aqui perceba que a gente tem que começar a fazer escolhas da onde a gente vai colocar o nosso dinheiro e como a gente vai fazer. Então, se a gente tem formas de garantia, às vezes você fala, Suelen, mas se eu for comprar ali da loja que vende carro, talvez eu pague um pouco mais caro. Negociando direto, eu teria um desconto. Mas será que às vezes vale a pena você ter esse desconto e de repente colocar tudo em risco? Não era melhor às vezes você perder um pouquinho que seja, mas ter uma intermediação ali de alguém Exato. experiente que vai analisar tudo e depois você tem para onde cobrar, se for o caso? Exato. Vamos então já puxar esse gancho aqui para Net Motors, por Sim, exemplo,
que abarca ali os lojistas Sim. dentro da sua plataforma, lojistas confiáveis. Que estão lá há muito tempo. Exatamente. Então a pessoa ela vai ver aquele carro, ela vai ver o veículo, ela vai até a loja. Sim. Ela vai até a loja. Embora a pessoa física ela possa fazer aquela divulgação também, mas a ideia é vá até o local. Veja esse veículo se ele realmente exista. Até porque, doutor Renato, você tocou num ponto muito importante que a gente vê nos noticiários, que é a pessoa que vai comprar um suposto carro, ela vai até um lugar, às vezes, ermo, Uhum. para ver o suposto carro. E É. chega lá, não tem carro e são bandidos que já aproveitam e pegam a pessoa. Exato. Pode ali sequestrar para pedir piques e uma série de outras questões. Então veja, agora quando você fala, vai numa loja, tem uma loja física, você vai no portal de busca, você consegue ver até a fachada da loja. Total. E tem o cadastro dela, tem a história dela. Hoje você pode pesquisar em redes sociais. Reclame Aqui é muito importante, porque é exatamente isso. Às vezes por fora também a loja é linda, mas às vezes tem muitos outros problemas. A questão é, investiguem, porque naquele momento, às vezes, e você até trouxe um ponto importante aqui, os valores, eles são altos. E às vezes as pessoas acabam fazendo, às vezes é uma rescisão, às vezes a pessoa economizou dinheiro. Sim. Entende? Vai lá e deixa tudo a perder por um golpe. E convém ressaltar, doutor Renato, que a loja, ela dá algumas garantias, né? Ela faz, em regra, ela faz algumas vistorias também para você, ela vai te entregar ali um relatório muitas vezes, ela checa o motor, ela faz revisão, ela faz uma série de outras operações que às vezes você não tem como fazer. Porque às vezes quem só tá vendendo o seu carro, você não é experiente no assunto. Exato. Você não sabe ver se a quilometragem ali foi adulterada ou não. Verdade. Você não sabe checar se o motor ele tá ok ou não. E em regra, as vendedoras, essas lojas que já trabalham com isso, elas têm esse cuidado. Até porque elas não querem o quê? Reclamação. Elas não querem problema. Você sabe que por diversas vezes, ou todas elas, quando eu fui trocar de carro, eu sempre procurei lojas. Exatamente por isso. É uma garantia. Agora, voltando ao que nós estávamos falando para você não cair em golpe. Cuidado com o preço. Sim. Primeira dica. Cuidado com o preço. Tá um preço muito abaixo, não caia nessa. Segunda, vá ver o carro. Né? Sim. De preferência em uma loja, se for de uma pessoa física, provavelmente você vai marcar em um supermercado, Sim. Você vai marcar em um shopping, você vai marcar em uma praça, que não é interessante você ficar indo num suposto endereço da própria pessoa, porque Sim. você não sabe se vai ser um golpe, se vai ser um sequestro. Exato. E etc e tal. Certifique-se que o documento, que aquele carro está realmente em nome daquela pessoa. Porque, como nós havíamos comentado, as pessoas, o próprio golpista fala, é do meu primo, é da minha tia, e eu estou intermediando. E não é só ver a foto, né, Renato? Não. Você tem que pegar aquela placa, as informações que constam no suposto documento e confirmá-las, né, com o Detran, para ver se é isso mesmo, se tá tudo ok. Porque às vezes a pessoa pode ter até falsificado aquele documento. Então, até o documento, ele não é verdadeiro. Exatamente. Se até o documento não é verdadeiro, imagine o carro, né? Exato. E aí eu vou fazer um corte aqui e já vou trazer um outro assunto, mas é que também de compras. Sim. Um cliente nosso, infelizmente, acabou caindo nesse golpe e quase inverso. Porque era um veículo que havia sido furtado, roubado, e estava sendo divulgado a um preço muito abaixo. Nós, seres humanos, né, nós brasileiros, sabemos também que quando o preço é muito abaixo... Desconfie. A gente pode cair aí da gente sabendo, entre aspas, que está comprando um produto de roubo. Sim. E isso também é crime. É crime, é importante falar. É crime. Qualquer coisa, tá, gente? Qualquer coisa. Celular, você vai comprar, você não sabe a origem, é receptação. Você tá comprando ali, você sabe que aquilo custa 5 e você tá comprando por 1, por 1.000, gente, você tá praticando um crime. E a gente tem que pensar na empatia, né? Porque Total. se você tá comprando um produto de furto, de roubo,
você tá ajudando a financiar esse grupo de E criminosos. você Então sabe você pode ser a próxima vítima. exatamente. Você sabe o que que é mais triste? As pessoas, elas não pensam nisso. Não. É Elas só porque o querem, de proveito, novo, né? é a É vantagem, é a vantagem. vantagem. E esse nosso cliente, infelizmente, acabou comprando o veículo. Foi exatamente assim. Ele viu aquela divulgação, um preço muito mais em conta, foi lá, comprou. Nessa história, é do vizinho, é do sei que lá, pegou o carro, saiu para viajar. Quando deu por ele, acho que passou 1 ou 2 semanas, Ou seja, ele pegou o ele, carro. ele pegou o Olha só, já carro. é um golpe Ele pegou diferente. o carro. Olha só, eu não vou aqui. é, é, Acredito eu, assim, porque isso daí já tem uns 5 ou 6 anos. Acredito eu que ele não conseguiu passar pro nome porque é essa história. Tá Mas, com o tio, é do tio, o sim. tio ainda precisa passar. É sempre essa história. É Aí ele sempre essa pagou história. e falou assim: depois a gente Pagou, resolve a exato. documentação. Exatamente Já isso. O tô com o carro que, na que mão. aconteceu? Passou umas 2 ou 3 semanas. Polícia bateu na porta dele, do meu Hum, cliente. Foi todo mundo pra delegacia. Carro, produto de roubo. olha. Carro, produto de roubo. E teve que responder criminalmente por aquilo. Embora, obviamente, ele não ficou preso, tal, porque aí tem que explicar, mostrar toda aquela celeuma pra quem que foi o dinheiro, pra quem pagou e tudo mais. Mas olha o imbróglio na vida. E detalhe, perdeu dinheiro, Perdeu que na dinheiro. época devia ser mais ou menos, acho que uns 30 mil reais. E Que, ainda teve que pagar advogado. exato, paga advogado, cai num golpe, compra um carro que não é seu e ainda responde por um crime. Isso Isso é é muito complicado, muito sério, sério. é muito sério. Então, tomem cuidado com isso também, porque às vezes você vai conseguir pegar o carro. Sim, E essa história de documentação, que depois a gente vai falar um pouco mais disso é. também. Ah, mas tá lá com meu tio, depois a gente passa, depois a gente vê. Fuja disso, gente. É o Fuja jeitinho, disso. né, É o Renato? É o jeitinho. jeitinho. E aqui a gente percebe, então, que a gente tem. Olha só, a gente mal começou a falar sobre isso, a gente já tem dois tipos de golpe. O golpe que você nem leva o carro, você só Uhum. perdeu dinheiro. E o golpe que você leva o carro, mas não fica com o carro Porque e é um perde produto dinheiro de exato. novo. Imagina, ele foi, já tinha, acho que uma investigação correndo, e aí os policiais chegaram até ele. Mas, podia ter sido parado em uma blitz, Sim. podia ter causado tantos outros transtornos aí, e era um carro produto de furto. Olha só, né? É por isso que a gente tem que pensar duas vezes se vale a pena esse risco, né? Não vale, não vale. Assim, desconfiem, gente. Compartilhem esse vídeo com todo mundo, porque os golpes estão aí e os golpistas cada dia inventam um novo, né? Sim. E tem até aquele também que é ao contrário, né, a pessoa até vende o carro, mas não transfere para o nome, e aí ela vai ter que responder também por outras questões, como questões até civis, né, mais tranquilas, mas acaba perdendo dinheiro, como multa, Tem, IPVA. Então tem. veja que se a gente não tomar cuidado, o barato, o suposto barato, sai muito caro. E me preocupa ainda essa questão, porque a depender do caso, a pessoa ainda pode ter a ficha ali criminal e ela nunca ter precisado passar por isso, né? Exato, exato. Ela acaba levando pra ela muito ônus e sem, Sim, e sem ter nenhum bônus também, né? é. Você estava comentando isso e a minha cabeça estava longe aqui, pensando em mais 2 assuntos de golpes também. As pessoas precisam tomar muito cuidado, e aí eu vou até sair um pouco aqui da pauta, pessoal. Se quiser, briga comigo depois. É, falando sobre veículos, né? Nós vamos falar sobre leilão, que as pessoas perguntam muito. Sim, Mas um tema antes disso, falando sobre vantagem ainda, sabe o que, que as pessoas têm uma grande mania? E você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você já procurou algum advogado para falar sobre isso. E eu já vou falar aqui. Tome muito cuidado, porque não é assim que as coisas funcionam. As pessoas vendem aquela falsa ideia do tal do juros abusivo dentro de um contrato de compra de veículo. Isso daí não existe na prática. Isso não existe. Porque você vai lá e você faz um contrato. Você financiou o veículo, você aceitou aquilo.
e tá tudo certo, você vai pagar aquele financiamento, seja honesto com as suas contas, seja honesto com seus boletos Sim, e se você pague. aceitou, porque tem isso também, querer vantagem, né? Você assina o Vantagem, contrato, você aceitou vantagem. e depois você quer discutir o Então, assunto, né? exato. E aí eu vou falar do desdobramento disso. Muita gente vem procurar, ai, doutor, quero entrar com aquela ação de juros abusivos. Gente, eu vou falar, na prática isso não existe. A gente tem muitos casos inversos disso, então vamos lá para você não cair nessa. Grandes escritórios ficam anunciando esse tipo É. de serviço, é mais um golpe. E eu posso até ser perseguido aqui. É mais um golpe. É mais um golpe. Por quê? Já tivemos também alguns casos assim e um pouco diferentes um deles. O primeiro, tem escritório, tem profissionais, entre aspas, que falam assim, Su, para de pagar o boleto do seu financiamento, que eu vou entrar com uma ação e etc, etc. Os clientes voltam lá pra gente com nome sujo, com o carro sendo quase apreendido e com uma ação que não foi pra frente. Por uma falsa Por promessa. uma falsa Porque promessa. aí você vê que tá em todas as pontas, em todas as áreas, tem o quê? Gente querendo se dar Levar bem, vantagem, levar em cima do outro. vantagem. Nós já tivemos caso de que a pessoa que falou, que contratou esse tipo de ação, essa pessoa pegava os veículos e falava assim, não, então me dá, você tá pagando um boleto de 1.000, me dá esse carro e o seu boleto, fica com esse carro aqui e paga 500, e isso não tinha ação, a pessoa achava que estava rolando alguma ação, não tinha ação, era mais de 20 ou 30 carros misturados, cada um com um carro, a pessoa recebendo multa, perdeu carta, perdeu tudo, não existe. Tivemos casos também de clientes que se aventuraram nesse tipo de ação e no final ficar com um nome em dívida, em dívida ativa, em Serasa, porque perdeu e teve que pagar sucumbência. Os Exato. supostos advogados fugiram e ficou todo encralacado. Com dívida de carro, com sucumbência de honorários para pagar. Gente, não caiam Não, nisso. e assim, né, não é porque é advogado, né, e aqui não tô falando mal da classe, tá, gente? Mas a gente tá falando que, assim, em todo lugar tem pessoas que trabalham com seriedade e tem pessoas que não têm. Tem pessoas que você consegue trabalhar ali no fio do bigode e tá tudo bem. Eu não Exato. aconselho, mas tá tudo bem. Agora, tem pessoas que vivem de aplicar golpes, inclusive advogados. Eu tenho processos, vários processos contra advogados, que de alguma forma prometeram algo que não poderiam cumprir. Exatamente. Mas e para achar depois esse pessoal também? Exatamente. Tem Por essa, isso que as não pessoas cair é o somem. golpe, né? Exatamente. Agora, importante frisar aqui, se você fez um financiamento, fez a sua conta, o seu boleto, pague ele certinho. E Pague. se você Você honra com não o seu consegue, compromisso. exatamente. Tem que pensar antes, né? Antes, Exato. você pensou. Se cabe no bolso. Se cabe no seu bolso, você tem que arcar com essas consequências, Exatamente. né? E se não conseguiu, tudo bem. Aí tenta vender, procura o lojista novamente, tenta fazer uma Faz um negociação, acordo. vende o carro, pega outro mais em conta. Mas assim, não caia nessas histórias de menos juros aqui, de Sim. ação de juros, porque isso efetivamente não existe. E aí vamos falar sobre leilões, né? E leilão, recentemente teve até um conhecido bem próximo que quase comprou aí, acho que uma moto no leilão, porque realmente a facilidade era muito enorme, o preço realmente muito atraente. E é uma das coisas que perguntam muito pra gente, né? E comprar de leilão? Então aí agora, doutor Renato, explica pra gente. Vamos lá. Leilão é um mundo muito à parte. Porque, Sim. veja, nós temos leilões de veículos, de imóveis, até de móveis. A gente tem vários tipos de leilões. Você sabe, Su, eu morei durante muito tempo em frente a um pátio, a um guincho. E de vez em quando eu vi uma movimentação grande que tinham leilões, né? Porque às vezes o carro Ai, ele vai lá adorei pro esse gancho. É. Adorei, porque depois eu já vou dar uma. Boa. E iam, né? Mas assim, eram bem específicos, bem esporádicos e etc e tal. Vejam, leilão é um mundo à parte. Não queira se meter. E aí eu tô falando com você porque eu me coloco nisso também. Sim.
eu não entendo de leilões. Se eu não entendo, eu não me meto a achar que eu vou saber comprar. Você tem que estudar muito sobre isso, você tem que saber sobre o lote, sobre a procedência e etc e tal. Se você fez tudo isso, ou se você tem alguém de confiança que trabalhe com isso, é ok você comprar. Agora, eu vou trazer caso, tá? Tá. Caso também passou pelo nosso escritório, tal. Chegou lá, doutor, arrematei um carro num leilão. A pessoa não tá mais falando comigo, a pessoa da suposta empresa de leilões. Na hora eu pensei assim, você caiu num golpe. É. A pessoa pagou um boleto. Gente, eu tô falando, sério, isso aqui é verdade. A pessoa pagou um boleto de 25 mil reais. Nossa, em uma única Arrematou, tacada. supostamente, em um leilão, entrou no site e tal. Imediatamente eu falei assim, me passa o site desse leilão. E aí a gente pode falar até um pouco de sites confiáveis. Sim. Porque existe, eu até anotei aqui, cadê aqui? Tá aqui, um verificador de sites. Você coloca lá no seu buscador, verificador de sites, para ver a segurança desse site. E esse verificador, ele vai mostrar se esse site ele é seguro ou não. Quando eu entrei, eu leigo, eu não sou técnico nisso, eu entrei nesse site, tava na cara, era um site, era uma espelunca, era uma coisa tudo colada, recortada, você via que aquilo não era profissional nenhum e não passava nem credibilidade. Mas aí a gente volta àquela questão de talvez a pessoa querer levar vantagem. Pois bem, eu falei, olha, meu cliente X, João, vamos falar de João. Você pega o seu carro, ele passou todas as mensagens que tinha trocado com a pessoa, porque ele comprou um dia, a pessoa estava prometendo que ele podia ir buscar 2 ou 3 dias depois. Não existe, gente. Eu falei assim, você pega esse carro, que era um lugar em São Paulo, e você vai até esse endereço. Eu falei assim, eu já dei uma olhada aqui no mapa dos buscadores e aplicativos que tem aquele Street View. Sim. Falei assim, eu só tô vendo mato nesse lugar. Vixe. Mas vai lá, não era tão longe, né? O meu cliente foi e não existia realmente. Era um endereço que só tinha Fictício. mato, nunca existiu. Tinha até algumas coisas próximas, assim, ele perguntou. Aí uma pessoa falou que já tinham ido algumas pessoas ali procurar exatamente a mesma coisa. Então, veja, golpe de leilões. Você imagina que está em uma plataforma segura, você imagina que está comprando algo seguro e você não está. E aí, né, doutor Renato, não tem mais o que fazer. Não Porque tem. o que ele vai fazer? Ele vai Você pegar esses 25 mil de quem? Importantíssimo você É, mencionar. e aí? Porque nós até movemos uma ação, mas já era anunciado, falado, olha, vai ser muito difícil achar alguém, porque nada existe. Nada existe. A gente tem ali talvez um CPF, a gente tem ali um site que também muda, porque eles vão, tiram tudo e já pegam outro site, e dava para perceber, eles colocavam logos de bancos conhecidos no Sim. site, fazendo com que fosse o leilão destes bancos, mas assim, tava na cara. Sabe o que acontece? Às vezes eu tinha um professor que ele falou uma coisa que me marcou até hoje. Na hora da lágrima, você gasta dinheiro fácil, né? Então, quando vai nascer uma criança, você tá lá emocionado, você tá gastando dinheiro. Quando morre alguém, você gasta o que não tem. Quando você vai fazer um casamento, você tá Sim. emocionado. E nessa hora, você tá com dinheiro para comprar um carro, você tá emocionado. Sim. Então, nessa hora, você não tá prestando atenção em tudo que tá te apontando para não fazer isso. Exatamente. Então, tome cuidado, pesquisa o site, já tinha esse endereço nesse site. E ele nem verificou antes. Exato, ele já poderia ter ido antes. Quando eu fiz essa pesquisa aqui do verificador de sites, tava que o site não era confiável. Tem como você pesquisar também quando que o site foi aberto. Você consegue fazer essa busca. E era um site de 1 mês, 2 meses. Então, são tudo indícios de que você vai cair em um golpe. E aí, falando dessa ação, é claro, ninguém achou nada, né? Fizemos uma ação, ela foi vazia. São bandidos. E às vezes, até
usam laranjas, né? E Exato, é isso laranjas que eu ia que nem falar. sabem o que É tá aí que rolando. tá, porque assim, às vezes quando a gente vai pensar, a gente não entende muito desse mundo, quando você começa a pensar, fala assim, mesmo que um Pix, um bandido foi, você fez um Pix. Tá, Suelen, mas tem como rastrear pelo CPF, pela conta do Pix que caiu? Quem é essa pessoa? Mas aí quando você chega lá nessa pessoa, às vezes essa pessoa é uma outra vítima que também viu Isso. ou uma vantagem, É. que ela recebeu um valorzinho, porque a pessoa fala, ai, olha, minha mãe precisa depositar um dinheiro pra mim, mas a minha conta, tô devendo, se cair na minha conta vai comer, né? Você pode Sim. deixar depositar e você me transfere, você tira, saca e me dá? E aí, a pessoa fez, às vezes, pra ajudar simplesmente, às vezes a Sim. pessoa nem sabia também o que Exatamente isso. aconteceu. Então, ou seja, depois que você perdeu, pra você recuperar, é praticamente 99% de chance que você não vai recuperar esse Não valor, vai, não tá? vai. Ao passo que, se você comprasse numa loja e tivesse algum problema, É. era muito mais fácil. É muito mais tranquilo, é muito mais seguro. Sim, você tem a proteção ali do CDC, você consegue, se tiver que ter até uma ação, você consegue lá no final até pedir a desconsideração da personalidade jurídica para afetar o sócio. Isso. Agora, se você faz isso por um bandido ou por uma pessoa que você não sabe nem quem é, como você vai ver esse dinheiro? Não vai ver, né, Renato? Não vai, não vai. Perdeu. Você vai ficar, e assim, Frustrante, exato. né? É frustrante, porque a pessoa, desses meus clientes, desses golpes que eu estava comentando aqui, um deles estava juntando dinheiro há uns 5 anos Olha, que comprar um tristeza. carro e para comprar à vista. Porque Olha, ele não queria, pagar né, ficar e juros. tudo mais. Ele se planejou para isso. E ele perdeu todo o dinheiro. Porque ele depositou para um suposto primo que estava devendo pro dono do carro. Sim, a Coisa mesma de história sempre, louco. Coisa de louco. Então, desconfiem, gente. Leilões, pra gente fechar, é muito específico. É muito específico. Então, Na dúvida, não, né? não Na faça. dúvida, não. Você sabe isso daí é pra vida. É praxe. Quando é sim, é sim. Pra tudo na vida. Fazer um momento inspiração aqui. Um momento, uma dica. Quando for sim, a sua resposta será sim. Pra tudo na vida. Quando você tiver na dúvida, a dúvida é não. O Sempre, talvez sempre é não. não. A desconfiança vai pro não, porque com certeza vai ser o melhor caminho. Igual diz, minha mãe, eu seguro morrer de velha. Ah, pois é, Né? a gente ouve bastante falar Mas aqui, isso. ó, interrompendo aqui só um segundo, Aham. vou focar aqui nessa câmera porque é o seguinte. O doutor Renato falou em leilão. Quando a gente fala em leilão também, e desmanche, que ele falou, a gente pensa em quê também? Em peças. Você comprar uma peça ali usada de um veículo que está precisando. Aí você vai na loja oficial, aquela peça custa uma fortuna. Você não quer pagar aquela fortuna. Aí o que você faz? Vai no desmanche. Mas você já se perguntou se aquele desmanche ele é legalizado ou não? Se ele não for, você vai estar também cometendo o crime de receptação também. Verdade. E você vai estar alimentando o crime e você vai ser, com certeza, a próxima vítima também, tá? Então fica a dica. E logo mais a gente vai soltar, por esses dias, lá no nosso canal, na TV do Net Motors, a gente fez uma matéria incrível sobre desmanche e, não sei se você sabia, doutor Renato, mas tem desmanche que é totalmente legalizado. Você vai com seu celular, aponta a câmera, tem o QR Code, você vê a Olha que procedência. tecnologia. Olha aí. E o desmanche que a gente foi, eles assim abriram a porta pra gente, a gente conseguiu ver tudo, como funciona. Que E legal. eles sim compram de leilão. E pra vender as peças de leilão, só quem é cadastrado Então, no tá Detran. vendo? É muito Tem específico. um rito específico. O mesmo funciona para peças, mas o mesmo funciona para carros, né? Olha só. Isso é muito interessante. Muito legal. Eu tô tendo uma aula aqui também. Ah, Gostei. já fica a dica de assistirem esse próximo Ótimo. matéria que vai vir pro ar logo logo. Veja que parece um ciclo, né? Porque quando É. a gente fala de peças, e aí eu vou pegar muito, talvez, questão até de motos, né? Pra o nosso público, às vezes, acho que entende essas peças de moto, as pessoas, né? Perdeu, trocou, caiu, enfim. Infelizmente, a gente sabe que existe esse comércio ilegal muito forte Muito. de peças. E geralmente é exatamente isso. Ah, mas eu vou comprar uma peça original, eu vou comprar uma peça legalizada, eu acho que não é nem original. Legalizada, mas eu vou pagar tanto. Quando você vai lá
naquele lugar que todo mundo sabe aonde vende a peça com uma procedência duvidosa, que na verdade é uma peça roubada, furtada, que você não sabe se a pessoa que furtou empregou violência, se a pessoa bateu naquela vítima, o Exato. que a pessoa passou, além de ter o seu veículo furtado e roubado. Olha, você tá alimentando E é muito um sério isso. crime muito pesado, e a gente vive vendo, existem vários programas policiais que mostram, né, a tentativa, sempre os policiais tentando enxugar gelo, praticamente, dessas Mas lojas por de quê? Porque peças as furtadas, pessoas contribuem. e nem se toca que daqui a pouco ele é a vítima. Ele é a Ele vítima, ele é a com vítima, porque certeza. só tem quem venda o celular furtado, só tem quem venda o carro furtado, as peças Porque furtadas, tem quem quem compra. compra. Quem compra. Gente, não vale a pena. Não vale a pena arriscar. Não vale Nem a pena. sempre o barato sai caro. Assim, que a gente. Ah, não, tá barato, vai ficar barato. Não, a Não maioria vai. das vezes vai acontecer o contrário. O barato realmente vai sair muito caro. Ou porque você perdeu e vai ficar como nesse caso que você elucidou pra gente, que a pessoa perdeu, porque vai cobrar quem? Talvez o bandido esteja até preso, Sim, né? verdade. Já, e não tem um Tá lá, centavo no tá bolso lá na cadeia pensando em todos os possíveis golpes que os ele pode próximos, inventar. né? É bem assim, infelizmente. E agora, doutor Renato, eu vou fazer aqui. Eu sei que a gente tem mais perguntas para a gente elaborar aqui, para a gente tratar, mas eu recebi uma pergunta do nosso público, né? Que a gente, uma questão, e eu vou ler aqui para a gente discorrer um pouco sobre ela, tá? Porque Ok, aí, dentro dessa questão, eu já vejo várias outras coisas importantes que a gente precisa tratar. vamos lá. E ela diz o seguinte: minha prima quer comprar o meu carro. Vai me dar uma entrada de R$ 10.000 e assumir o parcelamento. Mas, como ela está com o nome negativado, o financiamento continuará em meu nome e ela ficará responsável por pagar. É seguro? Ela é de minha confiança, tá? E eu Uhum. não discordo que, já de antemão, eu já aviso, não discordo que a sua prima não seja de confiança, né? Eu até já faço voto e acredito que ela realmente seja de confiança. Mas, independente dela ser ou não de confiança, porque aqui até então a gente estava falando de golpes, de problemas que eram com estranhos, né? Pessoas completamente estranhas ali ao seu convívio, tal. Você achou pela internet, você foi lá e aceitou fazer essa compra. Mas agora não, agora é alguém próxima, que ele sabe onde mora, ele sabe que é verdade, enfim, conhece ela uma vida inteira. E aí, doutor Renato? Eu vou te falar que talvez seja até pior do que vender para um desconhecido. Infelizmente, assim, a gente sabe, aí eu vou traçar um paralelo aqui. Quando a gente empresta dinheiro para um parente, para um irmão ou para alguém, empreste o dinheiro, nem empreste, dê o dinheiro, porque Meu irmão fala olha isso lá, pra mim. Meu irmão fala assim: olha, quando alguém tinha que emprestar, é melhor já dar, porque porque você é não isso. compromete a E é relação. isso, é isso. Provavelmente aqui a pergunta é uma relação, é uma prima, é isso, né? É, uma prima. Espero que não perca essa prima, porque assim, perca no sentido dessa Da amizade, relação. isso. Exatamente. Por quê? É igual cartão de crédito. Não empresta. Não empresta o nome para fazer empréstimos Não empresta também. CPF, CNPJ, Não, não não, empresta. não empresta, gente. Por quê? Su, é importantíssimo falar. Você vai fazer uma venda, alguém quer de fato comprar o seu veículo e você tem ainda ali uma parte financiada e tudo mais, porque às vezes é isso, às vezes, poxa, eu não tô conseguindo pagar mais, preciso me desfazer do bem, enforquei aqui, né, como dizem. Eu vou lá, procuro uma loja e aí acaba entrando de novo aquela questão de vantagem e que lá na frente você acaba arranjando um grande problema. Porque Exatamente. você procura lá um lojista para você vender, é claro que ele vai dar o preço dele, porque depois ele precisa ganhar em cima disso. Sim, é É o trabalho justo. É dele. justo. É o Ele tem trabalho todo. dele. E você, até antes da gente responder, Renato, Aham. você tocou num ponto muito importante. Quando a pessoa fala, eu não vou perder, eu prefiro comprar É, sozinho, não vou perder dinheiro pro lojista, poxa, mas assim, da mesma forma como que você quer que valorizem o seu trabalho, você tem que exato. valorizar o trabalho do próximo. E é o trabalho dele isso Ele, daí. ele tem gasto ali com funcionário, ele vai fazer a revisão do veículo, ele vai ver a documentação, ele tem, às vezes, ele paga aluguel, ele Sim, tem gasto com o empregado, e você exato. quer também que ele faça todo o trabalho para você e não ganhe nada também, né? Pois é. Agora veja, e esse ponto
é super importante. Por quê? Não é muito melhor você supostamente perder 2, 3 ou 4 mil reais e ter um financiamento já fora do seu nome, um carro já passado, seja para o próprio lojista, seja já para um futuro comprador, pronto, você vai dormir em paz, você não tem nada atrelado ao seu nome. Agora vamos a essa pergunta aqui da prima. A questão não é nem se a prima vai atrasar uma parcela. Esse é o de menos, né? Esse é o de É o menos. de menos. Se vai negativar o seu nome, esse também aí, por hora, é o de menos. Você vai lá, você negocia, você faz uma oferta, você pega o carro de volta da prima, você faz. Suelen, o problema, e aí é muito importante que vocês prestem atenção, eu até trouxe essa anotação, porque a Su falou, chegou uma pergunta, eu falei, opa, pera lá, vamos ver a base legal disso. Então deixa eu falar aqui para vocês. Tem uma súmula do STJ, súmula 132. Podem pesquisar aí. Diz o seguinte, eu vou ler, depois eu explico ela. O proprietário do veículo, causador do acidente, deve responder pelos danos decorrentes do acidente, ainda quando, já tendo transferido o carro a terceiro, não tenha formalizado essa transferência com a transcrição do contrato particular de venda no registro competente. Olha só. O que isso quer dizer? Passei o meu carro para a Suelen, ela quer comprar meu carro, mas não conseguiu financiar, tá lá com as parcelas, Assumir enfim. seu carnê. Assumir. Ou até mesmo que esteja pagando, o meu carro ele tá quitado, ela quer pagar em vezes, não quer a questão dos juros, tá bom. Ela tá lá me pagando, mas o carro ele tá no meu nome. Se você sofrer um acidente, se você atropelar alguém, se você matar alguém, se você bater em outro carro, qualquer coisa que aconteça, e esse carro tiver no seu nome ainda, no meu nome aqui no exemplo, você vai responder por todos os danos que essa pessoa causou. Civil e criminalmente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a gente acha que nunca vai acontecer. E aí que a gente fala que ter o nome negativado é o menor dos problemas. É o menor dos problemas, sempre vai ser. É o menor mesmo, porque sempre. senão você pode ter uma ficha suja, vamos dizer assim, você vai responder talvez por um homicídio, porque se foi por dolo eventual, mesmo assim foi um homicídio. Exato. Né? Mas não foi você. O carro estava sob a sua responsabilidade, o carro estava no nome de quem? No seu. Você que vai responder. E eu vou te dizer que nós já tivemos um caso assim, mesmo, tá? Eu não tô inventando os casos aqui, não. Nós já tivemos. Uma cliente minha tinha passado o carro pro irmão dela, mas não tinha transferido a documentação. É meu irmão. O carro tava quitado, nem era questão de dívida. O irmão dela bateu num carro e não tava com dinheiro para pagar. Ele não conseguia, assim. Era uma situação bem difícil e delicada, financeiramente falando. Ela foi acionada, a outra pessoa entrou com uma ação para justamente fazer essa reparação, né, desse dano. Ela foi atrelada ao processo, porque ela era proprietária de fato, e ela respondeu como terceira. E ela precisou pagar, porque o irmão não tinha como pagar. Exatamente. Olha o imbróglio que isso gera. Agora, nós estamos falando de uma reparação de um dano. Uma batida num carro, ainda que seja ruim a situação, não é o pior dos problemas. Não é o fim do mundo ainda. A questão é, imagina você atropelar alguém. E quando você atropela alguém, além de você, de repente, ter sido enquadrado ali como dolo eventual, então você causou, então você é indiciado por isso, você, a depender da situação da pessoa, às vezes você vai ser até condenado a ficar pagando para ela uma espécie de pensão. Exatamente. Ou uma indenização muito alta com os gastos que ela vai ter ali para tratamento. Tem gente que vai ter sequelas pro resto da vida, vai precisar de fisioterapia. Então, olha como isso é complicado, né? Por um terceiro ainda. É muito difícil. Você sabe que eu tenho uma máxima, né? E sempre penso... quando a gente tá no volante, a gente tá a todo momento correndo risco. Sim. A todo momento. Quando a gente assume ali aquela vontade, né? Entrei no carro, liguei o carro, a gente já assume a responsabilidade. É a gente que tá ali conduzindo aquilo. Quando você tá fazendo isso, quando você deixa o seu carro com outra pessoa,
você não tem essa noção do que a pessoa ela tá fazendo com um veículo, com um bem, legalmente em seu nome. Não Exatamente. vale a pena você correr esse risco. Fora as questões de daqui a pouco começa a receber um monte de multa, você perde a sua carteira, você não acha a pessoa, Exatamente. ela não vai passar pra carta dela, daqui a pouco veículo... Já teve casos, Su, de o veículo ser apreendido com o IPVA atrasado, vai pro pátio. O proprietário, de fato, fica sem o veículo, fica com multa, carteira suspensa e parcela tudo em atraso e nome negativado. Tem vantagem nisso? Exatamente, não tem vantagem. Não tem vantagem. Então, gente, vá do começo ao fim. Você não pode pagar mais ou você quer vender o seu veículo, procure as plataformas. Aqui a Netmotors, por exemplo, divulga lá, leva para um lojista parceiro, divulga, mas faça do início ao fim. Transfira esse documento, guarde uma cópia deste documento depois, porque tem aquela questão lá de reconhecimento de firma e tudo mais. Guarde isso e tenha essa segurança, mas transfira o veículo para outra pessoa. Não fique com o seu veículo andando em seu nome com outra pessoa. Exatamente. E aí, Renato, a gente pensa assim, eu particularmente, todas as vezes que eu fui comprar carro, não foram muitas, né? Mas assim, eu sempre pensei de fazer dessa forma, né? Eu não entendo tanto de carro, por exemplo, como os meus irmãos. Então, toda vez que eu ia comprar, um irmão meu estava ali me ajudando, me auxiliando, porque eles realmente entendem de carro. Sim. Mesmo assim, meu irmão falou assim pra mim, não, Su, vamos comprar lá na concessionária, vamos lá, e a gente foi, eu consegui comprar o veículo lá, até por essa questão, e eu sempre preferi. Exatamente por isso, porque eu sei que eu vou perder, entre aspas, um pouquinho, mas eu sei que esse valor que eu teoricamente vou perder, ele poderia ser 20 vezes maior É, exato. se não for dessa forma, porque eu tenho a segurança. E sempre eu pensei da seguinte forma, mesmo antes, né, de advogar, eu sempre tive essa visão. Eu sei quem é que tá me vendendo. Sim. Eu posso amanhã acioná-lo na Isso. justiça. Eu posso cobrar isso, eu sei que vai ter uma revisão. Eles vão tomar cuidado com aquele Sim, carro, sim. né? Não há dinheiro que pague paz. Exatamente. De você deitar a cabeça tranquila e falar, poxa, tá tudo certo. Ou eu comprei tranquilamente, ou eu vendi muito tranquilo, já tenho algo verdadeiramente em meu nome, ou não tenho, já consegui passar o documento. Então, assim, fiquem ligados, gente. Isso de levar alguém é muito importante. Eu sempre levo um amigo também. Eu Não, sempre é levo um sempre bom. amigo, eu levo alguém, peço indicação. Mesmo na concessionária, você vai comprar na loja mesmo, tá? Mesmo ali é legal, se alguém entende mais que você, Com certeza. é melhor você levar a pessoa. Com certeza. Fiquem ligados, gente, porque é isso, o ser humano, infelizmente, cada vez é um golpe novo, é uma jogada nova e não vale a pena. Não vale a pena você que está nos ouvindo, se você está pensando que vai fazer um negócio, que está aí tentando fazer um negócio e está pensando que vai levar vantagem, tome cuidado, porque esse é o caminho do golpe. Talvez você esteja caindo em um golpe. Exatamente. E hoje, Renato, convém a gente até ressaltar que hoje a gente falou de alguns golpes bem específicos. Sim. Mas, infelizmente, as pessoas estão se aprimorando até em golpes. Muito. Então, hoje são esses os que mais acontecem. Golpe na compra de leilão, comprar em sites que não Que não são confiáveis, confiáveis. em plataformas que não tem ninguém que responda por aquilo. Isso. Enfim, esses golpes são hoje os mais comuns. Mas pode ser que daqui... A gente acabou o nosso programa aqui, a gente tem uma notícia nova de um golpe novo. Exato. Mas a máxima vai continuar sempre a mesma. Você quer ganhar mais? Você quer achar que você está lucrando, é vantagem? Toma cuidado, porque às vezes nem toda vantagem ela é realmente, de fato, uma vantagem. E esse, Renato, é até o intuito do nosso programa, do Falando Legalmente, do Netmotors, é a preocupação em levar para o público em geral Sim. Esse conhecimento. Exato. Falar para eles, olha, vantagem demais, o preço está baixo demais, nem sempre vai compensar. É melhor você agir com segurança, até porque é um dinheiro suado. Exato. Todo mundo sabe que hoje não tá fácil a gente ganhar dinheiro. Não tá, imagina. E é até bom você falar sobre isso, Su, porque assim, aproveitar o alcance desse canal e dessa iniciativa
de vocês que é tão importante e trazer também um serviço de utilidade pública, porque, Sim. né, nós estamos falando de golpes, mas incentivar também. Infelizmente, se você caiu em algum golpe, faça um boletim de ocorrência. Sim. Porque às vezes você fala, mas, né, Suelen, Renato, mas isso não vai dar em nada. Não acredite nisso. Sim. Você acredita, tem muita gente que tem vergonha depois. Porque fica, Sim, né? é. Fica uma tristeza, fica ali até uma vergonha, tipo, como que eu caí nisso? Tem muita gente que não fala, que não abre, que nem faz um boletim. Vocês têm que denunciar, vocês têm que pegar aquelas informações, pegar, às vezes você tem um CPF, tem um telefone, leve até a polícia. Por quê? É isso que vai dar base para a polícia fazer uma investigação. Sim. Às vezes se trata de uma grande quadrilha, às vezes você aponta que faltava ali com o seu depoimento, com as suas provas, para realmente a polícia fechar alguma coisa. Exatamente. E isso realmente existe. Então, se você é essa pessoa que infelizmente já caiu em algum golpe, faça o boletim de ocorrência, sim. Não deixe de fazer isso. E é uma dica extremamente importante, e isso em tudo, tá, gente? Carro, seu celular foi roubado, qualquer coisa, faça o boletim de ocorrência, porque assim a polícia consegue também ter números, ter dados, ter informações e correr Exato. atrás dessas pessoas, colocar ali na lista negra, né, esses CPFs, para ele poder pesquisar quem são. E, gente, infelizmente, nosso bate-papo está chegando ao fim aqui, mas o nosso programa ele vai continuar tratando de diversos temas. Nós pretendemos falar aqui sobre leilão, nós vamos falar sobre multa, já tem a matéria que vai sair do desmanche, que está sendo finalizada aqui para vocês. Então, a gente sempre vai trazer para vocês conteúdo de qualidade com especialistas, tá? Especialistas que a gente quer trazer aqui para você. Nós vamos tratar tudo isso e se você tem alguma dúvida, aproveite e manda pra gente, coloca lá no Instagram do Netmotors, faça isso, porque assim a gente também consegue te ajudar, tirar a sua dúvida, já dar uma informação, um caminho correto aí para você. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço ao meu colega Dr. Renato. Peço, Dr. Renato, que você fale aí como as pessoas possam te encontrar, caso elas queiram procurar você. Como que elas te encontram aí? Vamos lá. Eu agradeço muito. Parece que passou só 2 ou 3 minutos. Foi muito rápido, mas espero que nós tenhamos conseguido passar essa informação de uma maneira clara para que você se previna de não levar golpes, porque é muito triste isso tudo. As minhas redes sociais, eu vou deixar, olha, @renatomelo.adv. É muito fácil, @renatomelo.adv. Obrigado, Su, pelo convite, pelo carinho. Vou comer mais batata, mais amendoim. Aqui, ó, tá uma delícia. A gente vai devorar isso daqui agora. Gente, muito obrigado e até o próximo programa, tá bom?